Sejam todos muito bem-vindos. Nesta tarde, sábado, mais uma tarde de aprendizado da doutrina, de tudo aquilo que nos rodeia, que vai ser necessário, estes ensinamentos, e nós aprendemos com quem sabe. Hoje temos cá um convidado especial, o professor Pedro Camilo, que nos vai fazer um seminário sobre mediunidade e obsessão. Nós todos somos médiuns, diz o Allan Kardec, não é? E todos andamos obsidiados de uma forma ou de outra, então vamos aproveitar o aprendizado que ele nos traz para esta tarde absorvermos mais algo da doutrina. Vou-vos pedir para silenciar um pouco. Vamos agradecer aos nossos mentores, agradecer à egrégora da casa, agradecer a oportunidade de podermos estar aqui, todos esses irmãos do mundo espiritual prepararem este espaço para nós, a nossa gratidão, e que nós possamos ter uma tarde de aprendizado e cada um de nós possa assimilar o melhor que conseguir os ensinamentos que nos foram transmitidos. Que Jesus, nosso melhor guia, nossa companhia, nos possa envolver e possa ser uma tarde produtiva para todos nós, dos dois lados da vida. Vamos pedir humildemente à egrégora da casa uma bênção especial para o Dr. Camilo, que nos vai trazer os ensinamentos da tarde, que nós possamos mentalmente envolver-nos com todos esses companheiros que estão aqui, que todos eles nos acompanham no nosso dia-a-dia e possam permitir que nós absorvemos com a maior parte do ensinamento. Muito obrigado a todos. Bem-ajam. Que Jesus nos possa acompanhar. Fernanda, podes, por favor, ligar a luz aqui? Obrigada. Que bizarros. Esse vídeo mostra OVNIs que... Bom, então eu vim aqui para frente não para fazer o seminário, porque vocês já sabem quem é que vai fazer o seminário, né? Que é o Pedro Camilo. Então, eu vim aqui, na verdade, só para apresentar o Pedro Camilo para vocês. E ele não viu a foto que está aqui atrás, né? Eu acho que ele vai gostar, eu acho que é um momento importante, né, na tua vida. Então, vamos apresentar o Pedro Camilo de Figueiredo, tá? Ele é baiano, né? E o Pedro Camilo vai fazer um seminário espírita promovido pela ACE, de Caldas da Rainha, que o tema desta apresentação será Mediunidade e Obsessão, segundo a visão de Ivone do Amaral Pereira. Pedro Camilo é doutorando em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e professor efetivo da Universidade do Estado da Bahia, Brasil. Expositor espírita desde os 16 anos, já proferiu palestras, seminários em diversas cidades do Brasil e Portugal. Entre livros espíritas, jurídicos, antologias, poesias, contos e crônicas e obras organizadas, já publicou e participou de mais de 30 livros, além de contribuir com artigos para diversos periódicos espíritas. É pai de Pietra, aquela ali que está de pé, e Camille, com 5 anos. No trabalho como editor, é responsável pelas publicações da editora Mente Aberta e La Chatre, né?
pesquisa desde 1999 a vida e a obra da médium Ivone do Amaral Pereira, sobre quem já publicou os seguintes livros: Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, em 2003, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, em 2006, Devassando a Mediunidade, estudo sobre a obra de Ivone do Amaral Pereira, 2009. E tem este livro aqui que foi lançado este ano, né? Que é Ser Feliz em Família, com Segues. Eu achei muito interessante. Até porque essa semana eu li uma postagem do Camilo, que a Camille, né? Ela comenta... tu poderia contar para nós? Eu achei tão lindo. É melhor. Passo, então, o Camilo para vocês, tá? Obrigada. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça conosco. E muito boa tarde. Como eu acho que só os desencarnados responderam, eu vou renovar. Boa tarde, gente. Vamos voltar para o corpo, né? Quem estava aí fora do corpo. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje aqui em Caldos da Rainha, nesse mês de celebração de aniversário, sempre muito, muito importante. O centro está a completar o que eu tenho de vida nesta encarnação, né? 30 anos. Quem dera, né? Que fosse. Não, os 30 já passaram algum tempo. Mas é muita alegria, muita satisfação estar com vocês hoje para falarmos de mediunidade e obsessão. Mas antes, deixa eu fazer aí o comentário rápido que a Maria Luísa pediu. Essa semana a minha filha, as duas sempre foram criadas e educadas à luz do Espiritismo, né? Desde muito cedo, esclarecidas nesse sentido. Aí a Camille, que é de 5 anos, vira-se para mim e diz assim: papai, você é o melhor pai que eu tenho. Aí eu disse: mas e você tem outros pais? Ela disse: sim, os das outras encarnações. Né? Então, há um sentido de consciência maior aí dela e eu, de fato, fiquei a ver navios. E a resposta foi muito, muito interessante. Aliás, as crianças, elas são ótimas, né? A mais velha, uma vez, não querendo comer um pão, a mãe tinha preparado um pão sírio, e ela disse que não queria, que não queria, que não queria. Eu disse assim: mas minha filha, você nem provou. Ela disse: provei sim, outra encarnação. Pronto. Né? Já lembrava e que não gostava, então pronto. Bem, faltou um I aí, mediunidade e obsessão. Segundo a visão de Ivone do Amaral Pereira, ficaram minúsculas ali, eu fiz uma correção hoje de manhã, mas algumas coisas passaram. Né? De qualquer forma, está aí essa senhora, cujo olhar nos convida a pensarmos um pouquinho nessas perspectivas da mediunidade e da obsessão, a partir do seu trabalho, da contribuição que ela trouxe para nós. Então, hoje, nesta tarde, eu trarei algumas notícias sobre quem foi Ivone Pereira. Talvez uma ou outra pessoa já tenha me ouvido falar algo sobre a Ivone, mas eu gosto muito de pensar que é verdade o que eu ouvi de uma amiga lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela disse que, Pedro, ouvi-lo falar da Ivone Pereira várias vezes é como reassistir os filmes de Harry Potter. Eu achei aquilo muito bom, né? Até porque eu gosto muito de Harry Potter também, né? Então espero que seja assim para quem já me ouviu falar um pouco sobre a Ivone, que a experiência seja algo também dessa natureza. Ivone Pereira, falta aqui, pulou aqui um slide. Eu não fiz. Não há problema. Veja como é, né? Tem um slide que viria antes aqui, em que eu falava um pouquinho sobre o meu interesse pela vida e pela obra da Ivone Pereira, tá? É um interesse que surge há muito tempo, 1999, portanto, lá se vão 25 anos, são 25 anos de estudos, de pesquisa. Eu era apenas um jovem de 17 anos, a completar 18 no meio do ano, e de lá até então eu tenho produzido algo em torno dela. São 5 obras no total, a Maria Luísa mencionou 3, né? Uma biográfica propriamente dita, Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, acho que tem 2 exemplarezinhos ali. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que reúne textos, entrevistas e outro material dela. Devassando a Mediunidade, que é um estudo da mediunidade na obra da Ivone Pereira. Essas 2 estão esgotadas. Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, que eu reúno 48 cartas que ela publicou quando encarnada, que ela escreveu para pessoas diversas quando encarnada. E há um livrozinho infantil, que eu não trouxe porque está esgotado,
que é Tuti, a Menina Médium, que é Ivone Pereira para crianças. É a história dela em versos contada para crianças. Tuti, porque era o apelido, né? Era o... Eu sempre esqueço como fala apelido aqui em Portugal. É a alcunha, muito obrigado. É a alcunha que ela ostentava no convívio familiar. Tuti, portanto, era como era chamada no meio da sua família. Então, vimos ao longo desse tempo aí a estudar, a publicar algumas questões, a falar sobre a Ivone Pereira, onde vamos. E hoje vamos falar um pouco dessas duas facetas, mediunidade na obra dela, e trazer um caso de obsessão muito bem caracterizado em sua obra. E eu falo de um caso só, porque existem outras informações interessantíssimas sobre obsessão na obra de Ivone Pereira e nosso tempo não seria suficiente. Então, eu fiz a escolha por um caso, por uma obra, por uma abordagem que é bem interessante, e nós vamos tratar disso, portanto, aqui hoje até a meia-noite, não é? Pronto, então até a meia-noite vamos tratar de tudo dentro do possível. Um pouco sobre a sua vida, quem foi? Olha, não veio a foto, eu estou tão chateado, tem uma imagem dela tão linda, muito jovem. Bom, a Ivone Pereira teve uma infância muito tumultuada, que já se revelou desde o início, desde os primeiros dias de seu nascimento. Ela reencarna, ela nasce em 24 de dezembro de 1900, numa localidade do interior do Rio de Janeiro chamada Sítio do Rapaquejo, que ficava na antiga Vila de Santa Teresa de Valença, que hoje é a cidade de Rio das Flores. Ela nasce, portanto, no dia em que simbolicamente se comemora o nascimento de Jesus, e com cerca de 29 dias de nascida, portanto, no mês de janeiro do ano seguinte, ela passa por uma experiência curiosa, uma crise de catalepsia que fez com que um médico atestasse a morte dela por sufocação. Então, foi dada como morta aos 29 dias de nascida. Diz ela que aquilo não gerou grande comoção na família, porque, diferente de hoje as crianças passam a ser amadas e muito queridas desde o momento em que se sabe que elas vão nascer. Antigamente havia aquilo da criança, se a criança vai vingar ou se não vai vingar, né? Se vai se sustentar. Então, não havia muito apego, né? Não havia assim grande apego. Ainda hoje, eu assisti a um documentário, nos dias atuais, a certas localidades, a certos lugares mais pobres do Brasil e de outros países, em que até os 2 anos há uma expectativa de que a criança não sobreviva. Então, de fato, os pais e a família não criam muitos vínculos com essa criança, exatamente na perspectiva de que é possível que morra. Então, é bem interessante pensar isso, né? Como é algo que, ainda nos dias de hoje, apesar de toda a evolução tecnológica, de tudo que nós conhecemos, isso ainda existe. Mas uma pessoa ainda não aceitava aquele fato, que era a mãe dela, a dona Elizabeth, que se recusava a aceitar que a filha estava morta, recusou-se a deixar que o caixão branco, como as crianças normalmente eram sepultadas, não sei se ainda hoje se usa, entrasse em casa e, em determinado momento, trancou-se com o corpo da bebê no quarto. Ajoelhou-se diante do corpo e fez uma prece muito sentida a Maria, mãe de Jesus. A dizer mais ou menos o seguinte: Maria, mãe de Nosso Senhor, a senhora que mais do que ninguém sabe a dor de perder de forma injusta um filho, que derramou lágrimas de sangue ao pé do madeiro infame a contemplar a morte do seu rebento. Sabes a dor que sinto neste momento. E por isso eu te peço, devolva a minha filha para mim. Todos dizem que ela morreu, mas o meu coração me diz que não. Então eu te peço, devolva-a para mim, e eu te prometo que, se assim for, de agora em diante eu renunciarei aos meus direitos de mãe sobre ela. Ela será doravante sua filha e eu serei apenas uma depositária. E embora fosse espírita, Dona Elizabeth, como a família dela era antes do nascimento da Ivone, não tinha ainda muita noção de muita coisa, mas depois da prece começa a alisar a criança no sentido céfalo-caudal, da cabeça aos pés, sem se dar conta de que estava a magnetizá-la, a vitalizá-la. E graças a essa magnetização, essa vitalização, ela retorna à vida com um choro muito, muito, muito intenso, daquele transe de catalepsia que ela vivia. Ivone conta, inclusive, que a mãe repetia essa história muitas vezes e dizia: olha, veja, eu não tenho nada contigo, sua mãe é Nossa Senhora. Sua mãe é Nossa Senhora. Aos 4, 5 anos de idade,
não teve uma infância muito tranquila, sempre tomada por muitos episódios de cunho espiritual, mas a partir dos 4, 5 anos de idade começa a ver e a ouvir os espíritos com muita naturalidade. O que também é comum para muitas crianças. Há muitas crianças que indicam a presença de amigos invisíveis, mas que depois do 6º, 7º ano são ocorrências que diminuem e até mesmo cessam. É um período ainda em que a criança está muito mais lá do que cá em relação à vida espiritual, então essas são possíveis, são comuns. Mas em Ivone, essas percepções mediúnicas vinham com um elemento a mais, porque ela via com muita frequência 2 espíritos que tinham vinculação do passado com ela, que era Charles, pai de outra encarnação, vivida aqui entre Portugal e Espanha, e Roberto de Canalejas, que tinha sido seu marido. E a visão desses espíritos sacudia nelas lembranças desse passado, dessa existência que ela tivera entre Portugal e Espanha e que teve fim exatamente em solo português. Isso, portanto, perturbou um pouco a infância dela, porque ela não apenas os via e os reconhecia, como rejeitava a vida de agora. Ela não queria aceitar a casa em que morava, uma casa muito simples, muito pobre, pedia o castelo em que vivia, pedia a carruagem que se movimentava, as roupas, as joias, todos os badulaques a que estava acostumada na sua vida. E em função disso, e como seus pais tinham outros filhos, ela durante um bom tempo viveu sob os cuidados da avó paterna, até a volta dos 9, 10 anos, 11 anos, quando ela enfim retorna para a casa dos pais. Conta, inclusive, que aquela época já alimentava uma certa visão trágica da vida. Havia uma tristeza, uma melancolia, um sentimento de estranhamento muito intenso da parte dela. E que costumava, inclusive, a família era muito pobre, a avó costumava costurar bonecas de pano para que ela brincasse. Hoje as crianças não sabem nem o que é boneca, que dirá de pano, né? Então, costurava bonecas de pano para que ela brincasse. E ela conta que tinha o costume de assassinar as bonecas num riacho que passava próximo à casa, que era um fenômeno de eco dessa outra existência vivida em Portugal, em que ela teria morrido sob as águas do Rio Tejo. À volta, portanto, dos 10, 11 anos de idade, ela volta para a casa dos pais. Volta a viver com os pais, que, como eu disse, eram espíritas antes dela nascer. E ali ela começa a ter as suas primeiras experiências mediúnicas em reuniões que aconteciam em casa, muito comuns à época, hoje não tão comuns, embora possíveis em determinadas circunstâncias e com cuidados especiais, mas eram muito comuns as reuniões familiares. Não havia tantos centros espíritas organizados como há nos dias de hoje, e as pessoas se reuniam em suas casas, faziam reuniões, e ela conta que assistia a reuniões mediúnicas dentro de casa, e via diversos espíritos se manifestando, e aquilo nunca lhe criou trauma, nunca lhe criou qualquer tipo de estranhamento, de problema. Ao contrário, fez com que ela desenvolvesse um sentido de naturalidade com a mediunidade, que às vezes nos escapa, né? Às vezes nos escapa, nós espíritas nos escapa essa naturalidade. Eu me recordo, fazendo parêntese, eu fazia em Salvador, na Bahia, sou baiano de Salvador, soteropolitano, esqueci de trazer meus abraços baianos, né, para vocês desde Coimbra, que é onde eu estou circunstancialmente a morar, a viver, e eu me recordo de fazer um seminário em Salvador sobre mediunidade, num centro espírita do subúrbio da cidade. E foi assistir um grupo de pessoas ligadas à Umbanda, um grupo de umbandistas, o sacerdote de Umbanda com as pessoas que lá frequentavam. Em um intervalo do seminário, ele veio falar comigo, o sacerdote, trocamos algumas ideias, e ele disse para mim assim: olha, eu não consigo perceber como vocês espíritas, que têm tanto conhecimento sobre mediunidade, que tem um livro tão especial como é esse livro dos médiuns, que nos ensina parte teórica e parte prática, criam tantas dificuldades, tantos mistérios, tantos senões para que as pessoas tenham acesso à prática mediúnica. E aí eu ouvi e não tinha o que dizer, porque ele estava certo. E disse assim: meu amigo, infelizmente você está certo. Nós temos não só a faca e o queijo na mão, como o queijo cortado só para colocar na boca. E nós ainda criamos tanto mistério, tantas dificuldades, tantas coisas em torno da mediunidade, como se fosse algo para santos que não existem, que não somos e que tão cedo não seremos, porque ainda estamos muito distantes de chegar a um estado de santidade. Voltando para cá,
A Ivone, portanto, tinha essa familiaridade e era algo natural para ela. Eu conversava uma vez com uma sobrinha dela, a Beth, Elizabeth Opert, ainda encarnada, 80 e tal anos. E Beth dizia assim: Pedro, para nós é tão estranho ouvir falar da tia Tuti, a Tuti, né? Da tia Tuti, da forma como as pessoas falam, porque para nós o convívio com ela e em torno da mediunidade era tão natural. Eu me recordo das inúmeras vezes em que a tia Tuti acordava e sentava à mesa para o café conosco. Ela viveu muito tempo com essa sobrinha na casa da dona Amália, que era a mãe da Beth. E chegava e dizia: olha, hoje à noite eu saí do corpo e fui com o doutor Bezerra de Menezes até uma região tal. E aí nós ouvíamos dizer: ah, tia, que legal, passa aí a manteiga, olha o café. Ou seja, não era algo que se fazia, oh, foi mesmo? Não. Era algo natural, era algo aceitável, tranquilo, em que ninguém fazia um grande mistério, porque ela sempre nos transmitia esse senso de naturalidade. Certamente, muito influenciado, porque desde criança, aos seus 11 anos, já participava de reuniões e percebia que não havia mistério naquilo tudo. Ela conta que com essa idade, inclusive, teve seus primeiros contatos com Bezerra de Menezes. E eu fico a imaginar se aparecer uma criança hoje no centro e dizer: olha, eu vejo Bezerra de Menezes, leva para a desobsessão. Vamos orar por ela, é um obsessor, um mistificador. Mas ela tinha esse contato, via os espíritos, ouvia, e aquilo para ela era algo tão natural, tão sem dificuldade, tão sem mistério. Isso permitiu que ela fosse, de fato, aos poucos, a trabalhar em si as percepções mediúnicas, as possibilidades mediúnicas. Ainda muito nova, com seus 15, 16 anos, conta que escrevia textos, contos, crônicas, e que depois ela percebeu que de fato se tratava de ditados mediúnicos, ela não tinha ainda essa clareza. E quando, já um pouco mais velha, à volta dos seus 25 anos, ela se muda para a cidade mineira de Lavras, no interior de Minas Gerais, ela passa a viver, como ela própria define, o período mais fecundo de sua experiência mediúnica. É quando ela chega naquela cidade, com 6 dias de estadia naquela cidade, ela participa de uma reunião de efeitos físicos, infelizmente tão escassas no dia de hoje. Há um discurso entre nós, o qual eu respeito sempre as ideias, e mais do que as ideias, as pessoas que sustentam as ideias, mas há um discurso segundo o qual o tempo das pesquisas já passou, não é assim? Hoje não é mais tempo dos fenômenos. E eu não sei se é exatamente assim ou se deveria ser exatamente assim, porque o Espiritismo tem persegue um ideal de ciência. E não há ciência sem pesquisa, não há ciência sem estudo. Em torno desses fenômenos, por exemplo, nós temos conteúdos produzidos há mais de 100 anos, quando não tínhamos as tecnologias que temos hoje, quando não tínhamos o desenvolvimento de métodos científicos como os que temos hoje. Não tínhamos câmera com infravermelho, não tínhamos nada disso. E hoje eu fico a imaginar um espírito materializado num salão, num ambiente todo escuro, com uma câmera de infravermelho a poder captar aquelas imagens. Olha que coisa maravilhosa. Como isso não seria interessante? E para estudar como é que isso acontece, como é que se dá esse fenômeno. Tem um escritor baiano chamado Djalma Arbolo que tem uma hipótese que ele diz o seguinte, que num futuro, talvez seja possível construirmos máquinas que nos permitam o teletransporte de um lugar para outro à base do acúmulo de ectoplasma. Olha que interessante. Se pensarmos idealmente, é curioso, é factível. Se tivéssemos um aparelho que acumulasse ectoplasma e que permitisse o transporte de grandes volumes, olha que interessante. Temos família no Brasil. Não precisávamos passar 9, 10 horas a cruzar o Atlântico para ir até lá. Entrarmos numa maquininha, puf! Olá, tudo bem, gente? Tudo bem? Foi bom te ver. Volta para cá. Ah, vai ter no Brasil lá um jogo, a final de Copa do Mundo, Brasil e Portugal. Vamos lá. Né? Por que não? Então, olha como isso é interessante. Mas veja, isso é algo que está no campo das ideias. Mas, para quem sabe um dia ser possível algo do tipo, é preciso que haja pesquisa. É preciso que haja estudo. Não há objeto científico que sofra da perda do interesse científico pelo decurso do tempo. Ao contrário,
O decurso do tempo, o aprimoramento dos métodos, das técnicas da compreensão, nos levam a maior compreensão. E olha como nós poderíamos ter provas mais cabais e mais intensas da realidade espiritual, da sobrevivência da alma à morte do corpo. Como isso poderia ter impacto positivo sobre pessoas. Porque se de um lado há pessoas que se convencem apenas com a ideia, há outras que precisam de fatos. E essas que precisam de fatos também são pessoas sérias, muitas vezes, mas que precisam de elementos mais concretos para serem convencidas. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho que diz assim: queres saber o que é a alma? Veja um corpo morto. Veja um corpo morto. Ou seja, o que vivifica é a alma, para nós que cremos nela, mas para os que não creem, percebe? A alma é tão somente, o pensamento é tão somente uma segregação lá do cérebro, é um processo fisiológico, enfim. Seria útil. Voltando a Ivone, com 6 dias em Lavras, ela participa de uma reunião de efeitos físicos, e olha como foi significativo para ela essa reunião. De efeitos físicos que aconteceu na casa de uma médium, se não me falha a memória, Zulmira Teixeira, que, segundo diz Ivone, foi a mais espetacular médium de efeitos físicos que ela conheceu. Era uma reunião em que a médium sentava-se na assistência, não havia cabine, não havia grandes controles, e que se manifestava, inclusive, um índio de nome Emanuel, e ela diz assim, olha, não há nenhuma chance de haver qualquer sugestão por conta do Chico. Isso foi em 1926. O Chico só começa a ser conhecido em 31, 5 anos depois. E nem com o Emmanuel, foi com o Parnaso da Além do Túmulo. O Emmanuel chega depois, na história do Chico. E aí, ela diz assim, que era um indígena que se apresentava de dorso nu, caracterizado como indígena, e que foi, segundo ela, que foi das entidades mais evangelizadas com que ela já topara no seu tirocínio mediúnico. Ele faz uma preleção no salão para as pessoas, depois retira-se, a materialização se desfaz. E em seguida, manifesta-se Roberto de Canalejas, esse que foi esposo dela do passado, que ela via quando criança, que fora médico, era um médico espanhol, que morreu a tentar descobrir a cura para a tuberculose, contaminado, portanto, de tuberculose, e que há alguns anos estava afastado dela por um processo obsessivo. Olha que interessante. Uma obsessão por muito amar. Para quem pensa que a obsessão só é fruto de ódio, daqui a pouco eu vou tocar nisso mais diretamente, uma obsessão pelo amor. Amava tanto, queria tanto bem, que passou a fazer mal, porque tudo demais são sobras. E aí, em função de uma vinculação tão intensa que existia entre ambos, que estava a prejudicar tanto a ele quanto a ela, ele foi afastado. Anos depois, ele reaparece para ela ali, materializado. Ninguém a conhecia. Ela diz assim, eu era uma ilustre desconhecida. Ninguém sabia quem eu era, nem conhecia a minha história. Ele materializa-se diante dela, diz que a partir dali um novo capítulo de sua vida iria ser iniciado, que teria uma tarefa mediúnica específica, inclusive no acolhimento de espíritos suicidas, e que ele estaria presente para ajudá-la. Desfaz-se a materialização e ela conta que depois, assim que se desfaz, os braços dela se transfiguram diante da assistência. Ficam uma transfiguração luminosa, ficam iluminados, e os braços dele são vistos no lugar dos braços dela. Uma coisa estranha, ela diz, uma mulher com braços masculinos, que era um símbolo, um indicativo de que as tarefas descritas seriam intensas a partir de então. Ela, a partir dali, assume responsabilidade do Centro Espírita da cidade, passa a trabalhar ativamente. Muitas de suas obras foram rascunhadas ou foram escritas mesmo nesses 6 anos que ela passa em Lavras. E ali, portanto, o trabalho mediúnico de Ivone se decalca, se desenha, projetando-se naquilo que ela realizaria no futuro que a aguardava. Alguns espíritos amigos estiveram presentes com ela nesse período. Vocês conhecem todos eles? Vou trazê-los aqui. Esses são alguns. Pronto. Este daqui vocês conhecem? Quem souber esse aqui vai ganhar 10 bônus horas. Eurípides Barçanufo, tá? O de baixo é mais conhecido. Bezerra de Menezes. O outro, dos bigodes fartos de cima. Bittencourt Sampaio, muito conhecido do movimento espírita brasileiro. Que inclusive, quem já leu aquele livro, Voltei, do irmão Jacó,
através do Chico Xavier, se nós lermos com atenção, o irmão Jacó dá a entender que talvez o Bittencourt Sampaio fosse alguém de maior envergadura moral do que o próprio Bezerra de Menezes. Está nas entrelinhas do que está escrito lá. Este outro aqui vocês conhecem. Pronto, é o Camilo Castelo Branco, né? Esses bigodes são inconfundíveis, né? O de cima é um músico desconhecidíssimo, um qualquer, chamado Frédéric François Chopin. Ninguém conhece, né? Um borra-botas aí, um músico desqualificado. E embaixo, um grande escritor, autor de livros como Ana Karenina e Guerra e Paz. Quem é? Leon Tolstói. Espíritos que estiveram presentes, portanto, na obra de Ivone. Ok? Na vida e na obra de Ivone. Ah, desculpe. Vai, fotografa, vai lá. Como também o outro slide que eu queria mostrar, as obras, não está aqui, não está. Ah, está aqui, pronto, eu avanço para elas. Bom, algumas obras que a Ivone produziu psicograficamente estão aqui, olha. São algumas, são cerca de 20, algumas que foram publicadas depois que ela desencarnou. Bom, ali em cima nós temos Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière, um pouco mais lá, e O Drama da Bretanha, que é este daqui, que formam uma trilogia que conta lances, aspectos de outras existências da Ivone Pereira, tá? Nas Voragens do Pecado é ambientada na época da Noite de São Bartolomeu, ok? Começa com uma descrição belíssima sobre a Noite de São Bartolomeu, bela do ponto de vista literário, mas dolorosa pelas descrições que são trazidas. E a história mesmo começa semanas depois de 24 de agosto de 1572, quando se deu o massacre dos huguenotes pelas tropas da Catarina de Médici. O Cavaleiro de Lumière acontece anos depois. O Drama da Bretanha, na costa da Bretanha, traz, portanto, 3 histórias que amarram alguns lances existenciais de Ivone Pereira. Os 3 ditados pelo espírito Charles. Ali no canto inferior, nós temos um dos livros atribuídos a Leon Tolstói. O Tolstói escreveu, através da Ivone Pereira, 12 contos. 8 estão numa obra chamada Ressurreição e Vida, e outros 4 estão ali naquele livro, Sublimação, que ele dedica à prevenção do suicídio. E aqui tem um detalhe bem curioso nesse ponto. O Tolstói apresenta-se para ela um belo dia, ela já estava com seus 50 e tal anos, ela estava a trabalhar em casa, a psicografar um pouco, e o Tolstói aparece para ela, simples assim, não é como eu apareci hoje aqui, mas eu fui convidado, ele, aparentemente sem convite, e aí ela o vê, o reconhece, e ele diz assim a ela, olha, estou aqui, vou escrever por seu intermédio. Ela diz, não vai. Vou sim, desculpe, mas não consigo. Vou escrever regionalismo russo. Ela disse, pronto que não vai. Se regionalismo já é difícil na língua da gente, que dirá em russo? E ele disse, não se preocupa, porque você já nasceu na Rússia, já teve uma existência lá, e não será difícil para mim manejar essas lembranças que estão escondidas nos arcanos da sua memória. E ela ficou descrente, imaginou que nada nunca ia acontecer. Dias após, ela estava a psicografar, a trabalhar como fazia até altas horas da madrugada, quando ela se sente envolvida por um espírito e num jato ela escreve um texto, um conto chamado O Sonho de Rafaela, que conta a história de uma lavadeira italiana que perde uma filha para a morte, né, cuja filha morre, e que depois de um sonho transforma completamente a sua forma de ver e de sentir a experiência da morte dessa filha. É uma história belíssima que eu não vou contar. Eu conto numa palestra sobre morte, eu normalmente conto essa história. E aí, quando terminou a história, o espírito assinou Leon Tolstói, e ela tomou um susto. Quando ela se deu conta, Tolstói disse a ela assim, olha, fiz isso para convencê-la de que é possível. E veja como o recurso é interessante. Ele não se deixa identificar, escreve não sobre a Rússia, mas sobre uma personagem na Itália, para driblar as defesas dela, né? E consegue mostrar a ela que era possível. Então ela disse que a partir dali, ela, em noites seguidas após, num processo de ambientação para a escrita dos contos, o Tolstói a retirava do corpo. Vejam que chique. Que chique. Como eu tenho inveja de Ivone Pereira.
Tolstói a retirava do corpo e levava para conhecer a Rússia. Olha que coisa maravilhosa. Quem de nós não gostaria, hein? Sem gastar, sem sofrer tanto com traslados e com um anfitrião como Leão Tolstói. Então foi conhecer detalhes do verão, do inverno, da moradia dos mujiques, que são os camponeses russos, que moravam nas isbas, as casas muito simples, detalhes das tundras, das taigas, enfim, de todos os costumes da vegetação, do solo, do clima russo, para que ela pudesse entrar melhor na sua mente e traduzir melhor o seu pensamento. 12 contos. 8 no Ressurreição em Vida, 4 ali, onde há também outros 2 contos de Charles, com este detalhe que eu lhes dizia. O Tolstói sentia-se culpado pelo livro Ana Karenina. Quem já leu o livro há de lembrar o seguinte, 2 fatos sobre o livro, não vou dar mais spoiler sobre ele. O livro começa de uma forma que eu nunca esqueço. O Tolstói diz mais ou menos assim, depende da tradução. As famílias felizes são todas iguais. As infelizes o são, cada um ao seu modo. E aí descreve, é profundo, né? O Tolstói era existencialista, né? Então o Tolstói faz isso com a gente, nos leva a pensar sobre a existência. E ele aí começa a história com a personagem principal, Ana, a chegar numa estação de comboios em que havia uma grande movimentação, um grande tumulto. E ela se dá conta de que alguém havia se jogado sobre os trilhos do trem, havia cometido suicídio. E ali ela já começa a pensar o que é que leva alguém a cometer suicídio. A trama toda se desenvolve, é um livro enorme, e ela também comete suicídio no livro, em função dos eventos que se dão. E o Tolstói diz que isso, quando ele desencarnou, isso pesou para ele na consciência. Por quê? Porque muitas vezes nós ignoramos a força da nossa fala e da nossa escrita. E o quanto nós podemos sugestionar os outros com aquilo que falamos ou que escrevemos. Ele diz que pessoas que viviam situações semelhantes à da personagem do livro, inspiradas pela obra, também cometeram suicídio. E que isso lhe pesava na consciência. E ele desejava escrever algo que agora servisse como antídoto, que fosse como uma forma de prevenir o suicídio. E aí ele apresenta a obra junto com Charles, intitulada Sublimação. Ali em cima nós temos A Luz do Consolador, uma obra que reúne artigos que ela escrevia para a revista Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, com um pseudônimo, Frederico Francisco, em homenagem a Frederic Chopin, que era um amigo espiritual dela. Veja como ela é chique, como eu tenho inveja dela de verdade. Aqui nós temos Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, 2 obras, cada uma com 10 capítulos, em que a Ivone fala sobre as suas experiências mediúnicas, conta as suas histórias mediúnicas, faz também abordagens doutrinárias muito curiosas, muito interessantes, sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre mundo espiritual. Ali em cima, Amor e Ódio, que para mim é um dos mais belos romances espíritas que nós conhecemos, que eu pelo menos conheço. Eu tenho um top 5, os meus 5 preferidos. Vamos ver se vocês se identificam com algum deles, tá bem? O primeiro deles, para mim, é Paulo e Estevão. Psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Há muitas discussões em torno, porque tem erros históricos. Eu digo assim, gente, o livro não é um livro de história, é um romance. Todo romance é uma recriação da realidade a partir de fatos, mas abre-se espaço sempre para recriar a partir da experiência e do olhar do autor. E vamos discutir. Eu estou preocupado com a literatura que há ali. Para mim é uma obra encantadora, um livro espetacular. Um livro muito bonito de ler, emocionante de ler. Paulo e Estevão, vamos lá, o top 5. Há 2000 anos, quer falar? Já leu. Há 2000 anos, também do Emmanuel, que eu acho um primor. Vou lhes confessar uma coisa, os 50 anos depois eu nem achei tão assim, tá? Mas sou eu. Não está no meu top 5, tá? Paulo e Estevão, Há 2000 anos, Amor e Ódio, que é esta obra aqui, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, e o quinto eu conto para vocês daqui a pouco, ok? Guardem que eu não vou esquecer. E lhes digo o seguinte, não desencarnem sem ler esses livros.
Se sentir que vai morrer daqui a uma semana, corra para ler, porque senão vai para um umbral direto, é passaporte carimbado. Desencarnou, chegou do lado de lá, vão lhe perguntar, lê os livros que o Pedro Camilo falou. Li, passa aqui. Não, passa para lá. Pois bem. Amor e ódio é uma história que acontece, inclusive, na época de Kardec, em que conta os fatos acontecidos com o espírito chamado Gaston. Gaston sofre uma injustiça muito grande do poder judiciário francês e vários eventos se dão a partir dali. Algo muito interessante do livro tem a ver com o antes do livro. Ivone ainda estava em Lavras, na cidade mineira, de que eles falavam, e ela, um belo dia, é retirada do corpo por Charles, seu guia espiritual, e levada a uma certa localidade do mundo espiritual. E lá ela se depara com 3 espíritos. Gaston, aquele cuja história é contada, um escritorzinho, que ninguém sabe também muito de onde veio, chamado Victor Hugo, não sei, vocês conhecem? Nunca vi. E o Frederic Chopin, estavam ali presentes. Qual era a ideia? Victor Hugo desejava escrever a história de Gaston, que ele teria presenciado, inclusive, quando encarnado, através da Ivone Pereira. O Charles a levava como candidata a escrever a história. Hugo, então, começa a mostrar a história para Ivone. Ivone diz que os espíritos, muitas vezes, projetavam telas como essa. E nessas telas, abriam telas como essa e projetavam as histórias. Como se fosse um filme, ou uma telenovela, algo do tipo. E ela então via as histórias a acontecer. Que coisa fantástica, que recurso interessante, né? Em uma das obras dela, ela conta que havia equipamentos que os espíritos nas aulas numa universidade colocavam sobre a cabeça e projetavam, à medida que falavam, projetavam imagens que os circunstantes iam vendo. Hoje a gente projeta, mas elas são estanques. Elas não saem diretamente da nossa mente. E eu fico a pensar para nós professores, hein? Como seria interessante poder, claro, desde que com a devida educação mental, né? Tipo assim, né? Mas como seria interessante esse recurso de podermos projetar para nossos alunos aquilo que estamos falando, formas deles aprenderem melhor aquilo que está sendo dito. Professor de matemática, então, que sofre, seria maravilhoso. Então, vejam, ele projeta, então, o 4º capítulo, ele diz assim, o 4º capítulo será ditado em grifo. E ela conta que não entendia bem, não entendeu bem o que era, mas que havia cores, um movimento, algo diferente. Um belo dia eu estava no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Eu ia começar uma sequência de 15 dias de palestras naquela região. E aí eu ia falar sobre Ivone, na USE de São José do Rio Preto, União das Sociedades Espíritas de lá. Sentei da plateia, estava a esperar a palestra, senti uma presença espiritual, um espírito que eu nunca tinha sentido, e que me disse assim, olha, eu faço parte da equipe de espíritos ligada a Ivone Pereira, e a partir de hoje, todas as vezes que você falar de Ivone, e me for possível, eu estarei presente. Digo, tá bom, nunca perguntei o nome, não sei o que é, enfim, até hoje não sei de quem se trata, nunca tive essa curiosidade. Quando eu estava a falar deste caso durante a palestra, e disse assim, ela não sabia o que era, ele aí disse assim, 3D. Tecnologia 3D. Então, o Victor Hugo, de uma forma que ela não compreendeu, que também não soube descrever, dita para ela o 4º capítulo em 3D. Hoje já tem 6D, né? Eu já fui no cinema em que você não apenas vê em 3 dimensões, mas a cadeira balança, joga vento e até água no seu rosto. Então, daqui a pouco a gente não sabe mais o que vai ter, né? Vai jogar fogo, enfim. Deus é mais. Está repreendido, né? E aí, o que acontece? Depois que tudo é mostrado para ela naquela tela, ele olha para ela por uns instantes, como se estivesse a auscultá-la, vira-se para Charles e diz assim, ela não me serve, assim mesmo. Ela não me serve. Daria muito trabalho prepará-la ao meu modo. Façamos o seguinte, escreva você a história através dela. Você sabe escrever, conhece a história e tem ascendência sobre ela. E o meu objetivo não é ter mais um livro com o meu nome, mas ajudar um amigo que vai reencarnar. Qual era a ideia? O Gaston reencarnaria dali a um tempo, como de fato, se for certa a suspeita, reencarnou em 32, e teria algumas tarefas muito delicadas a desempenhar na existência.
Quando o livro fosse publicado, ele estaria na juventude, e a ideia era que a simpatia gerada nos leitores pela história dele fizesse com que as pessoas emitissem boas vibrações para o Gaston, e isso ajudasse dentro das dificuldades, dos desafios que ele enfrentaria na existência. E aí o Charles, portanto, vai e escreve este livro, O Amor e Ódio, que para mim é um dos mais belos romances já produzidos pela literatura mediúnica espírita. Tudo bem até aí? Respira que vamos até meia-noite, ainda falta muito tempo. Voltando aqui, portanto, e já falei sobre algumas delas. Já tivemos a possibilidade de perceber que a Ivone possuía diversas faculdades mediúnicas. Por esta fala que fiz, psicografia, vidência, audiência, desdobramento já aparecem, mas não era só. Vidência e audiência, portanto, desde criança, e ela conta assim, inclusive diz o seguinte, que diferente de alguns médiuns, ela não via os espíritos a todo tempo. E olha que às vezes tem uns que dizem que vê, mas não vê, é mentira, viu? Cuidado, alto lá. Mas que era muito comum que ela os visse durante os trabalhos, durante as tarefas mediúnicas propriamente ditas. Era médium de psicofonia e de oratória. Médium falante, os espíritos falavam através dela, e de oratória também. Ela dizia que as melhores palestras espíritas que ela fizera quando encarnada atendiam ao seguinte mecanismo: os espíritos a retiravam do corpo dias antes, passavam para ela o conteúdo que ficava registrado em sua memória, e na hora da palestra, ou eles estavam presentes e acionavam, ou mesmo à distância, faziam uma influência sobre ela e ela então falava. Ah, Pedro, assim seria bom até eu, né? Me tirar do corpo e me contar para eu poder repetir? Não é bem assim, tá? Porque não se parte do nada. Para que ela pudesse oferecer esse campo de ação, ela tinha que ter um conteúdo mínimo. Os espíritos não inventam de onde não existe. Não fazem surgir conhecimento onde o conhecimento não exista. Receituário, médium receitista. Os espíritos aviavam receitas através dela, receitas homeopáticas. Eurípides Bassanufo, que eu mostrei para vocês há pouco, escreveu durante muito tempo receitas mediúnicas através dela. Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, ela queixava-se muito de que os centros espíritas se desinteressaram da mediunidade receitista, que era, inclusive, à época, um serviço importantíssimo num país em que os serviços de saúde não eram lá isso tudo. E hoje, apesar de todas as precariedades, é um dos melhores serviços públicos de saúde do mundo. O SUS presta um serviço de excelência. Tem fragilidades? Tem problemas? Tem. Mas para um país de dimensão continental como o Brasil, de 200 e tal milhões de pessoas, é algo realmente de surpreender. Cura. Ela disse que até mesmo que teve uma vez que curou uma pessoa que estava vítima de uma obsessão, paralisada daqui para baixo, com passes, sob a assistência de Eurípides Bassanufo. Médium de efeitos físicos. Olha o caso da transfiguração. Lembra o que eu falei? Do Roberto transfigurar? Mas não só. Lá na história do Gaston eu falei de um personagem chamado Frederic Chopin. Frederic François Chopin. Ou Fred, como ela chamava. Não é para botar inveja na gente? Ou Fred. Ela conta que Chopin apareceu para ela pela primeira vez naquele dia, junto a Victor Hugo. Depois desapareceu por um tempo, num período que ela supõe que tenha sido de uma reencarnação breve. E depois retornou e foi muito amigo dela. Pedia a ela para estudar piano, para poder tocar através dela e trazer algumas peças. E ela dizia, não tenho tempo, não dá, enfim. E ela disse que o máximo que fez foi escrever cartas pessoais para uma ou outra pessoa. Chopin aparecia para ela com frequência em seu quarto. E ela disse que em algumas circunstâncias ele materializava-se para ela. Disse que uma vez chegou a rememorar a época da tuberculose, ele morreu de tuberculose, e que foi de tal intensidade o fenômeno que ele estampou no corpo as características da doença, a ponto de expectorar e ter hemoptises, ou seja, colocar sangue para fora. Tamanho realismo do fenômeno acontecido com ela. Eu tive uma experiência muito interessante no Père Lachaise, no cemitério francês, onde estão sepultados várias pessoas, Allan Kardec inclusive, né? Na época, eu estava com a mãe de minhas filhas, éramos namorados à época, e
Era o último dia, estava muito corrido o dia, mas eu queria muito ir lá, né? E ela estava até um pouco chateada, porque não temos pouco tempo, os espíritos não estão nem mais aí, né? Mas eu quero ir. E aí eu fui só para ver o túmulo de Kardec. Me perdi no Père Lachaise, me perdi para me achar. Me perdi no Père Lachaise, mas aí consegui encontrar um mapa lá, que hoje já nem existe mais no lugar que eu tinha visto. E eu disse, vou ter que subir aqui, dobrar à esquerda e chegar ao túmulo de Kardec. Subi as escadas. Quando eu estava a subir, em determinado momento eu parei assim, do nada, olhei para o lado e disse, tenho que entrar aqui. E ela dizia, mas para quê? Não tem ninguém que você saiba que está morto aí, só tem pedra. Né? Eu tenho que entrar aqui. E entrei, me chamou a atenção um túmulo que estava assim à esquerda. Eu olhei, li o túmulo, tinha umas flores. Não me disse nada, mas quando eu olhei para o túmulo da frente, era o túmulo de Chopin. Mas foi exatamente assim como eu lhes falo. Exatamente dessa forma como eu lhes falo. E Chopin era, portanto, muito amigo da Ivone Pereira. Havia uma relação tão intensa de amizade que ela resolveu homenageá-lo nos textos que escrevia de próprio punho, sem serem mediúnicos, com o pseudônimo de Frederico Francisco. Psicometria, aquela mediunidade que nos permite, em contato com um objeto, com um ambiente ou uma pessoa, ter imagens, ideias, mergulhar na história daquele objeto, do ambiente ou da pessoa. A Ivone tinha essa faculdade, tem vários relatos, inclusive um de quando ela vai pernoitar num lugar em Minas Gerais, que tinha sido uma antiga fazenda de pessoas escravizadas. E que ela passa várias noites ali sem conseguir dormir, vendo cenas da época da escravidão, vendo mesmo pessoas sendo castigadas num pelourinho. Aí teve um dia que ela não aguentou mais, disse minha amiga para a pessoa que a hospedava, não consigo mais ficar aqui porque eu tenho visto essas cenas. E não eram cenas de espíritos que continuavam lá. Era a história do ambiente que estava gravada no próprio ambiente. Aí a amiga disse assim, pois é, aqui de fato foi uma fazenda de escravizados. E chama ela até um ponto da fazenda e mostra onde havia ainda as ruínas do pelourinho que ela entrevia nos fenômenos de psicometria dela. Médio de premonição, tinha situações em que antevia o futuro. Ela conta, inclusive, que uma vez, em 1940, ela sonhou com a morte de Mussolini. Exatamente como aconteceu 5 anos depois. Que contou para a família de manhã e que a família disse assim, isso é coisa de sua cabeça. Você anda lendo coisas demais. Como é que pode? O nazifascismo estava em plena ascensão aqui na Europa, o cara estava na crista da onda. E aí, 5 anos depois, ele morreu exatamente como ela contou para a família naquela manhã, né, depois de um sonho, de uma premonição. Médio de desdobramento, psicometria, como eu já falei, saía do corpo com uma facilidade, com uma lucidez impressionante. E era uma faculdade que auxiliava na escrita dos livros, nas psicografias. Avancemos um pouco mais, já falamos das obras. E vocês lembram que eu disse que eu tinha um top 5 que deixaria o quinto para depois? Quais foram os 4? Quem lembra? 20 bônus horas. Para quem lembrar. Faça a transferência pela aplicação. Paulo e Estevão, há 2000 anos. Não esqueçam porque se desencarnar sem ler. Vou repetir. Paulo e Estevão, há 2000 anos. Nas Voragens do Pecado. Amor e Ódio. E para mim, o quinto é esta obra. Memória de um Suicida. Alguém disse, meu Deus. É um livro que mete medo em muita gente. Meio mundo de gente. Não, né? Quem aqui já leu? Levante a mão. Quem começou e não avançou? Quem nem teve coragem? Pois é. Tem gente que diz assim, é um livro muito pesado. Aí eu digo assim, olha, apoia o livro sobre a mesa, porque ele é grosso, né? Ele pesa na mão mesmo, ele é grosso. Mas eu entendo todas as objeções. Por quê? Os 2 primeiros capítulos são difíceis, vamos combinar? Né? Um pouquinho, olha, o que é que acontece? Lembra que eu falei que desde criança, Ivone teve o primeiro contato com Camilo Castelo Branco aos 12, 13 anos, numa festa de aniversário. Ela foi à festa, viu um espírito lá sentado à mesa, trajado a Portugal do século XIX, começaram a conversar. Ela não disse se era mentalmente ou com a boca, porque se fosse com a boca, o povo ia dizer, e aquela menina é meio doida, hein? Tá? Falta um parafuso ali, né? Só anos depois ela conta que uma tia estava a ler um livro e ela viu a foto do Camilo na contracapa. E diz a tia, eu conheço esse homem. A tia diz, não conhece não? Conheço, tia. Não conhece, porque ele já morreu. Mas é por isso que eu conheço, tia.
Ele aparece para mim como espírito. Ah, pronto. E aí, só muito depois, então, ela veio se dar conta de quem se tratava. Quando ela se muda para Lavras, o Camilo se apresenta a ela para escrever as suas memórias. Para quem não sabe, o Camilo, escritor português, cometeu suicídio. Se não me falha a memória, em junho de 1890. E ele começa a história narrando quando ele desperta em janeiro do ano seguinte, 1891, no mundo espiritual, numa região que ele chama de Vale do Suicida. Ah, mas essa descrição dá pano para tanta manga, dá tanta discussão, dá tanta coisa. Porque de um lado há pessoas que vendem a seguinte história: todo suicida que morre vai para o Vale dos Suicidas. E do outro lado tem gente que diz, ah, não é isso foi invenção da média, porque não é assim, cada caso é um caso. Aí eu digo, alto lá, vamos devagar. Primeiro, Camilo descreve a experiência dele. O que ele viveu, o que ele encontrou, juntamente com outros espíritos. E em momento algum está dito no livro que todo suicida vai para um vale dos suicidas. Não tem nada disso, ao contrário. Ele é taxativo a dizer que aquela é a experiência dele, ponto finale. Ah, mas as pessoas vendem essa história como se fosse de todo suicida. Então combata as ideias dessas pessoas. Ok? Vamos distinguir as coisas. Segundo, ah, mas é uma descrição pesada. É verdade, é pesada. Quem já leu sabe o que é que eu estou falando. E ele carrega não só nas descrições, mas nos adjetivos, que tem um sentido, tem um porquê. O Camilo foi um espírito, foi uma pessoa que, embora tivesse brigado muito com o catolicismo, que o Camilo satirizou bastante, né, os costumes, a igreja, um monte de coisa, né? Eu fui a São Miguel de Sede, onde fica lá o museu, na casa em que ele morou, que fica em frente para a igreja, que aparece em alguma das obras dele, quando ele satiriza, ele era assim, satirizava tudo. Mas a educação dele foi eminentemente católica. E nós sabemos que até não muito tempo, até pouco tempo, né? Quem suicidava não podia ser sepultado em cemitérios católicos. Há uma cultura, né? um peso, um ranço cultural, religioso em torno do suicídio muito grande. Então Camilo comete suicídio levando tudo isso com ele. E olha o bichinho, se foi exatamente como ele descreve, ele sofreu muito. Mas sofreu muito. E ele se sentia um criminoso. Ele se sentia um réprobo. Ele se sentia a pior pessoa do universo. E ele fala sobre como ele se sentia. Não foi Deus quem disse para ele, você é um criminoso. Tá? Não foram as leis divinas que disse, você é a pior pessoa do mundo. Não. Era a forma como ele se sentia. O Camilo é um escritor do século XIX, de uma época que não havia televisão, não havia fotografia colorida. Se eu tinha que descrever uma cadeira, eu tinha que ser minucioso a descrever a cor, o jeito do pé, o assento. Não era assim? Descrições imensas. Hoje não. Se eu quero falar do Taj Mahal hoje, basta falar Taj Mahal, a gente já viu a imagem do Taj Mahal. Não precisa descrever a abóboda. Não. Mas o Camilo é de um tempo ou outro, de uma literatura, do romance mais naturalista e realista do que propriamente romântico, de uma literatura mais naturalista, realista do que romântica. E aí, um escritor com a capacidade descritiva dele, vivendo na carne o que ele viveu, para descrever no papel, claro que ele ia botar para fora com todas as tintas e cores. Então ele carrega. E eu não estou falando de hoje, estou falando do início do século XX. O livro começou a ser escrito em 26, então, carrega mesmo. É pesado. É pesado. E para terminar o caldo, a Ivone Pereira lembrava que tinha sido suicida e trazia uma culpa pelo suicídio. Então, como diz no Brasil, juntou a sopa com mel. Tá feito o caldo. Numa época em que se acreditava que a melhor forma de educar era pelo medo. Não era assim? Certamente há pessoas aqui que foram educadas, inclusive com a amiga chamada palmatória do lado. Né? Eu vejo que ainda hoje, não sei qual é a experiência dos pais e mães aqui presentes, mas ainda hoje, cá em Portugal, as escolas, de modo geral, elas investem muito pouco no afeto. Né? Há um rigor muito grande na forma de ensinar, que ainda é herança um pouco dessa mentalidade. Dessa ideia, eu falo porque eu tenho 2 filhas em idade escolar. Né? Então, assim,
Foi tão interessante. Deixa eu aproveitar só esse parêntese para reflexão. Ano passado, a minha filha mais velha, no fim do 5º ano, ela agora está no 6º ano, ela chorava porque tinha 2 professoras que ela gostava muito e que na reformulação aí desses remanejamentos que houve, foram para outras escolas e chorava. Minha professora! E eu tenho 2 almas completamente diferentes. As 2 filhas são almas completamente diferentes, né? Enquanto uma é extremamente racional, mas emocionalmente é entregue, a outra é, sabe aquela pessoa da inteligência emocional por excelência? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Estávamos numa viagem, bateram no meu carro na viagem, e aí enquanto Pietra chorava, ele dizia, vai pra polícia, e Camilo dizia, calma, é só o carro. 3 anos, calma, é só o carro. E aí, nesse choro da irmã mais velha e tal, a mais nova disse assim, Pietra, não chore tanto assim, são só professoras. Mas o são só professoras não foi apenas de quem sabe lidar legalzinho com as emoções, não. Ela estava a falar da experiência dela como aluna de professoras com quem ela não tinha relação de afeto, entendeu? Isso é algo que denuncia algo que precisamos pensar. Nós precisamos realmente repensar, né, sobre isso. Mas voltando para cá. Então a maioria de nós foi educado pelo temor, sim. Eu fui educado com medo do velho do saco. Se fizer errado, o velho do saco vem e pega. Eu não podia ver um senhorzinho chegar na esquina com um saco que eu corria. Eu dizia, pronto que já veio me levar. E claro, aí o Camilo e a Ivone na parceria, eles carregam a tinta porque era preciso meter medo nas pessoas, para que as pessoas não quisessem cometer o suicídio. Então, realmente aquela descrição é pesada. Aí eu digo assim, olha, não quer não, pule esses 2 capítulos, eu já lhe contei o que tem. Camilo acorda do mundo espiritual, se reconhece lá num lugar que ele chama de Vale dos Suicidas, conta todo o sofrimento, as dificuldades, as dores, dele e dos amigos lá, e depois vem um grupo de espíritos chamado Servos de Maria, que vem resgatá-los e leva para um hospital que fica na ambiência espiritual de Portugal, chamado Hospital Maria de Nazaré. Pronto, vá para o 3º capítulo e lê o livro. Porque vale a pena. O livro é muito rico, é muito interessante e traz informações muito importantes para nós, não sobre suicídio, mas sobre vida espiritual, sobre continuidade da existência. Então, quem começou, pule os 2 capítulos. Quem ficou com medo, agora sacuda a poeira do medo e vai ler. Outra, eu fiquei tão feliz, uma colega minha de profissão, eu divulgava lá um projeto editorial, e ela disse assim para mim, Pedro, comprei Memória de Suicida e vou começar a ler por sua casa. Digo, ganhei meu dia. Ganhei meu dia. Leia mesmo e venha conversar comigo, não fuja não, porque a leitura vai ser um pouquinho difícil no início, mas depois fica muito boa. Tudo bem até aí? Então, o 5º livro é esse. Vocês estão perdidas e perdidos. Porque se desencarnar sem ler, já sabe, né? É passaporte carimbado para o 1 brau, para o 2 brau, para o 3 brau, por quanto brau existir. Vamos então mais um pouquinho. Vamos falar então de obsessão, que é um tema de interesse extremo para Ivone Pereira. Por quê? Porque ela se definia como uma médium especialista para tratos de obsessão. Aqui é que as coisas se imbricam e que ganham um colorido interessante. E ela dizia o seguinte, olha, sou da opinião, dizia ela, de que a obsessão deve se constituir um estudo especializado entre os espíritas. Porque é um mal que assola a humanidade desde sempre. E nós, os espíritas, temos conhecimento suficiente para oferecer uma terapêutica válida para o trato da obsessão. Então, os espíritas precisam ter cuidado com isso, no sentido de realmente ter interesse e se dedicar ao trato da obsessão. Hoje, há muitos centros, há um discurso por aí infiltrado, desde a época dela, e eu vou trazer uma fala dela sobre isso, de que é perigoso tratar com a desobsessão, porque os obsessores, gente, temos que ter medo dos encarnados. Eu me lembro de uma descrição de Kardec na Revista Espírita, de uma médium que estava em casa, na parte de cima, no 2º piso, no 2º piso da casa, e ouviu barulhos vindos da cozinha. Ela, muito preocupada, veste lá alguma coisa, desce a escada,
calmamente, né, apreensiva. Quando chega na cozinha, era um espírito. Ela pensou que era um ladrão. Aí ela fica tranquila e volta para o quarto. Eu conheço meio mundo de espírita que preferia que fosse um ladrão. Ai, meu Deus, tomara que seja um ladrão. Mas um espírito, ai, morre. Espírita com medo de espírito. Como é que pode? É o cúmulo da contradição, o cúmulo do paradoxo. Porque, não sei de onde veio, de onde se brotou essa ideia de que é perigoso. Gente, perigoso é comer azeitona. Você pode broncoaspirar e morrer. Pode ir pro pulmão. Beber água é perigoso também. Você pode broncoaspirar e morrer. Sabia? Pelo amor de Deus, continue a beber água, tá bem? Eu não como azeitona não, tudo bem. Por isso que eu falei da azeitona, né? Mas respeito quem gosta. Eu sou curioso. Eu gosto do azeite, mas não como azeitona. A minha filha mais velha adora azeitona, mas não gosta do azeite, né? Então, a fiação foi trocada aí em algum momento. Cada um ficou com uma parte. Então, há tantas outras coisas da vida muito mais perigosas. Lidar com espíritos. Mas claro que em tudo é preciso saber o que fazer, como lidar. Não é simplesmente de forma atabalhoada, não. Mas nós precisamos desmistificar algumas ideias. E uma delas é essa que gira em torno da obsessão. Nós temos conhecimento, temos experiências relatadas e temos condição de oferecer terapêutica útil, válida, necessária, importante, eficaz para casos de obsessão. Por que não fazê-lo? Tá? Vamos discutir o conceito de obsessão, começando aqui com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Kardec vai definir lá em O Livro dos Espíritos a obsessão da seguinte forma: a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Ou seja, Kardec, quando fala de obsessão no Livro dos Espíritos, ele caracteriza a obsessão muito mais como um grau pronunciado, um grau mais superlativo, um grau mais grave, de uma sujeição de alguém por um espírito, ok? E aqui o primeiro ponto é: Kardec focou muito mais o seu olhar nas obsessões de natureza espiritual, aquelas que são causadas por espíritos desencarnados sobre almas, portanto, sobre encarnados, ok? Um segundo conceito de Kardec vamos encontrar em O Livro dos Médiuns, OLM. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Ou seja, se eu digo que alguém está obsidiado, será sempre pela ação de um espírito inferior. Um espírito razoavelmente esclarecido jamais obsediará alguém. Nem voluntária, nem involuntariamente. Mas como, Pedro? Porque existem obsessões que são involuntárias. E aqui eu já começo a propor uma ampliação de ideia. Eu dizia, Kardec fez um estudo muito mais detido sobre a obsessão espiritual, aquela que os espíritos exercem sobre homens e mulheres. Mas hoje de algum tempo, nós já propomos uma ampliação dessa ideia para pensar o seguinte: não há obsessão só de um espírito para o encarnado, de um desencarnado para o encarnado. É possível haver obsessão de um encarnado para um desencarnado, não é verdade? Ou não é? É. Caracterizada na literatura e na experiência do dia a dia. Alguém que perde para a morte, ou pela morte, eu falo perde porque no fundo não se perde, mas o sentimento é esse, um ente querido, e que não consegue deixar que os mortos enterrem seus mortos, e fica o tempo todo a atrair a pessoa, a incomodar. Isso é uma forma de obsessão, de encarnado para desencarnado. Nos domínios da mediunidade, quem já leu? Chico Xavier, André Luiz através dele. Tem um caso lá de uma senhora, eu acho tão engraçado. Ela vai ao centro espírita pedir ajuda, a dizer que estava a ser obsidiada pelo marido que havia falecido, que ia procurá-la durante a noite e tal. Aí André Luiz vai conhecer a situação. Qual o quê? Era ela que obsidiava o pobre coitado. Ela saía do corpo de noite, saía correndo atrás dele no mundo espiritual.
gritando, fulano, fulano. Digo, meu povo, ó, morreu, deixa o povo em paz. Eu lembrei de uma história do sujeito. O sujeito casou, né? Apaixonou-se, encantaram, se casou. Só que depois de um tempo percebeu que não era bem aquilo que ele imaginava, aquela relação. Mas ele disse assim, não, eu fiz uma promessa ao pé do altar, até que a morte separe, eu vou até o fim. Aí suportou 10 anos, 20 anos, 30 anos. Depois de quase 40 anos ele morre, desencarna. Aí chega todo feliz no mundo espiritual. Consegui suportar, segurei até o fim. E aí chega todo feliz, todo sorridente. 2 meses depois, ele ouve alguém gritar de lá. É Messias, né? Não é Messias? Como é seu nome? Moisés. Moisés! É brincadeira, viu? Por isso que eu quis brincar, porque eu sei que não é verdade. Moisés! Aí quando ele olha para trás, Maria Luísa, meu Deus. Aí ela grita, morri de ficar contigo. Ele diz, comigo não. O trato foi até que a morte separe. Me deixa em paz, vai viver sua vida. Pois é, aí ela era que saía do corpo para perseguir o pobre do coitado. Obsessão de encarnado para desencarnado. Existem obsessões entre desencarnados. Nesse caso que eu contei mesmo, certamente ela seria uma nova obsessora do pobre sujeito, né? Mas há casos mais variados. Uma vez nós atendemos um caso de espíritos em estado de zoantropia, estado de animal. Isso foi em Salvador, no grupo de Salvador. Mais especificamente, na condição de porcos, suinantropia. E em seguida, atendemos os espíritos que os mantinham naquela condição. Aqueles que estavam na condição de porcos eram antigos senhores de engenho, que eram escravizados, que eram mantidos ali por antigos escravizados, que faziam com eles o que eles fizeram antes. Chamavam de porcos imundos, de negros imundos, de sujos, de imundos, e eles mantinham aqueles espíritos naquela condição. Uma obsessão entre desencarnados. Também há obsessões entre encarnados. Também as há muitas. Exemplos. Violência doméstica, casos de violência doméstica. São obsessões. São ações persistentes. Porque quando a gente vê o fato, porque bateu, porque tentou matar, nunca é o primeiro. É sempre uma culminância, é algo que se arrasta no tempo. Quer mais? Agora eu vou dar exemplos de obsessões involuntárias. Quantos de nós, pais e mães, obsidiamos nossos filhos, imaginando que são manifestações de amor, mas são manifestações de egoísmo? Queremos controlá-los em tudo e por tudo. Achamos que somente nós somos aqueles que sabem o que é bom, o que é certo. Se o filho arranja uma namorada, nunca presta, nunca serve. Claro, não é você. Nunca vai servir. Ou a filha também não presta nada. E é um controle absoluto. Isso é obsessão. Muitas vezes a gente até está bem intencionado. Mas os filhos não são nossos, são de Deus. Nossos filhos são espíritos, diria Hermínio Miranda. E nós temos que criá-los para a vida, para a experiência, para a existência. Nós temos que soltá-los, deixar que eles sofram a dor de existir. Deixar que sofram a dor de existir para que aprendam a ser pessoas fortes, a serem pessoas adequadas. Mas nós os obsidiamos. Quantas vezes obsidiamos pessoas do nosso trabalho? Porque é legal, Maria Luísa, eu estou falando de propósito. Quando a gente pensa em obsessão, a gente sempre pensa, primeiro, na nossa condição como vítima. Nunca pensa que a gente pode ser obsessor também. Quantas vezes já fomos perseguidos gratuitamente no trabalho por pessoas que não gostavam de nós? Ou tantas outras fomos nós os perseguidores? Quantos maridos e mulheres se tornam obsessores de seus esposos, de suas esposas? Com um ciúme enlouquecedor. Eu tenho ciúme porque amo. Não, você tem ciúme porque você é inseguro ou insegura. O ciúme é a expressão de insegurança. E uma vez ouvi o Dr. Hans dizer, um espírito que trabalha com um amigo lá de Ilhéus,
o Lindomar, que o ciúme também é expressão de maledicência. E aquilo me tocou. E eu perguntei ele, como, doutor Hans? Claro. Quando eu tenho ciúme e pressuponho que a pessoa está a atrair, está a fazer, está aquilo, tal, aquilo outro, não estou maldizendo a pessoa? Não estou atribuindo à pessoa qualidades negativas que talvez ela não tenha? Pois é. Ciúme não é expressão do amor. Me perdoe, Vinícius de Moraes, que diz na música, né? O ciúme é o perfume do amor. Para mim é o fedor. É poético, é lindo, é bom de ouvir. Mas na prática, o ciúme é só expressão mesmo de insegurança e de maledicência. Obsessão. Obsessão. Quantos professores que às vezes obsidiam, perseguem alunos? Eu já fui vítima de perseguição de professor. Então, parece que não, mas a obsessão está entranhada em nossa vida. E há configurações, as muitas variadas. Por isso que eu disse que não só voluntário, mas involuntário. Mesmo quando involuntariamente causada. Se eu sou um agente de obsessão, eu estou mostrando ali o quanto a inferioridade ainda predomina em mim. Ok? Um outro conceito de Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está quase chegando o horário do intervalo, tenham calma que vai chegar. Depois a gente vai até meia-noite. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Aqui Kardec já muda um pouquinho. Que um espírito mau... Agora, gente, existem espíritos que são maus por natureza? Não. Então Kardec aqui usa uma metáfora. Ok? Na verdade, espíritos em quem predomina o mal. Nós também fazemos maldade, não fazemos? E se fazemos? Mas talvez, sendo otimista, pelo menos em relação a vocês, porque eu me conheço, talvez não predomine em nós o desejo do mal. Predomine o desejo do bem. Certo? Mas há momentos em que é o mal que ganha. Tá bom, faz parte do jogo, é assim mesmo. A gente vai lá e vem cá, e aos poucos a gente vai se ajustando na existência. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então Kardec mostra da simples até a perturbação. E eu vou lhes dizer, a obsessão de influência moral simples é a mais difícil da gente detectar. Até da pessoa perceber que está obsidiada. Porque ela age às vezes achando que é ela mesma, mas não, são as ideias que estão aí, ó, inculcadas na cabeça dela ali, olha. Eu passei por um processo curioso de obsessão. Em mim. Eu consegui me dar conta do que estava acontecendo. Eu comecei a desenvolver uma certa resistência a algumas pessoas que não tinham uma explicação aparente. E na minha memória havia ideias, circunstâncias, lances que não tinham acontecido de fato na realidade, mas que em mim estavam gravados como se estivesse acontecendo. Eu me dei conta do que estava acontecendo. Os espíritos, durante o sono, estavam a me hipnotizar, a me lançar aquelas ideias, aquelas imagens, para que eu desenvolvesse aquele tipo de rejeição das pessoas. Eu me dei conta daquilo, fui pedir ajuda. Pedi ajuda e consegui me libertar daquele processo. Então veja, há mecanismos que são sutis por demais. E os espíritos sabem. E eles sabem exatamente ao escutar a cada um de nós, na nossa intimidade, para perceber os pontos nodais. Quer ver uma coisa? Eu adoro comer. Adoro, mas gosto mesmo. Eu tenho uma alma gorda. A minha alma é de gordo. Quando eu nasci, a minha alma era 3 vezes mais do que meu corpo. Tá? Quem me conheceu uns meses atrás sabe que eu estava um pouquinho mais volumoso. Eu estou hoje um pouquinho mais compacto por muito esforço. Não é fácil, mas Deus está ajudando. Até aqui, o Senhor tem ajudado. Aí você diz assim, Pedro, se eu colocar aqui um bolo de chocolate na sua frente, para mim não faz diferença alguma. Doce para mim, olha, tem passagem livre. Pode colocar um mundo de chocolate, até porque eu tenho alergia a chocolate. Já pensou? Que desagradável. Uma pessoa com alergia, não é desse mundo, né? Com alergia a chocolate. Pois é, agora coloque um prato de feijão tropeiro na minha frente. Coloque uma lasanha. Alguém fez, Coloque uma massa bem feita, uma massa carbonara. Percebeu? Ou seja, se o espírito quiser me insuflar, comer, vai fazer o quê? Vai me dizer coma doce? Não. Entende? Então as ações se dão exatamente nos pontos nodais de cada um.
Cada um é estudado, é auscultado, é investigado naquilo que lhe pesa mais. E é ali que as influências vão se operar. É por aquelas brechas. É por isso que Bezerra de Menezes vai dizer, eu não coloquei aqui, mas ele diz através da Ivone, que toda obsessão sugere auto-obsessão. Ou seja, nós, quando obsidiados, nos colocamos na condição dos coitadinhos, das vítimas inocentes, né? Ai, porque o espírito está me perseguindo. E você está dando que espaço para isso? Qual é a parte que te cabe neste latifúndio? Lembrando a letra de João Cabral de Melo Neto, cantada por Chico Buarque. Que parte te cabe nesse latifúndio? Né? Qual a nossa parte naquilo tudo, a nossa participação? Toda. Porque somos nós que oferecemos o campo mental, o campo emocional, o campo moral, para que as obsessões se instalem. Eu proponho o seguinte conceito, que está no livro que eu não trouxe porque esgotou aqui, eu não tenho aqui, que é a obsessão, os obsessores, gente como a gente, um livro de parceria com Hermínio Miranda. Eu proponho o seguinte conceito. A obsessão é um fenômeno através do qual uma vontade, individual ou coletiva, se opõe ou se conjuga a uma outra vontade, que pode ser individual ou coletiva, causando constrangimentos físicos e ou morais, seja por desejo de vingança ou por antipatias, seja por identidade de propósitos ou mesmo sem intenção real de produzir um mal. Eu vou explicar cada elemento. Eu prefiro falar de vontade e não de espírito ou de homem, porque você tem vontades que estão encarnadas ou desencarnadas. Ok. Eu posso ter obsessões coletivas quanto a quem pratica e coletivas quanto a quem sofre. Eu posso ter um grupo de espíritos obsediando uma pessoa ou um grupo de pessoas obsediando um único sujeito. Eu posso ter um sujeito a obsediar um grupo de pessoas, por exemplo, uma família. Eu posso ter grupos obsediando grupos. Então ela pode ser coletiva no sentido dos agentes, dos pacientes, ou no duplo sentido, agentes e pacientes. Os constrangimentos de uma obsessão podem ser físicos ou podem ser simplesmente morais. Eu já vi casos de obsessões que simulavam doenças. Casos de obsessões que não deixavam, por exemplo, encontrar a causa de doenças físicas. Os espíritos agiam sobre os aparelhos e não deixavam o diagnóstico acontecer. Olha, gente, tanta coisa que eu já vi nessa vida, nesses 43 anos de existência, que você não tem ideia. Mas casos assim, olha, espetaculares, casos realmente notáveis de obsessão. Eu me deparei com um caso de uma senhora de 70 e tal anos. Eu fui fazer uma palestra no interior da Bahia. Ela veio falar comigo no final da palestra sobre obsessão, a palestra. E ela dizia que sentia dores muito intensas na região genésica, na vulva. Enquanto ela falava, eu comecei a perceber um espírito ao lado dela. E comecei a perceber um quadro. Às vezes acontece, não é sempre não. Um quadro de um espírito que a visitava durante a noite. E ela dizia que tinha ido para ginecologista, tinha ido para lá, para cá e não tinha encontrado a solução. Aí eu perguntei a ela assim, a senhora é casada? Quando eu falei isso, ela incorporou o espírito. Eu consegui trazê-la de volta e tal. Ela toda constrangida me disse, meu filho, eu não tive coragem de dizer isso a ninguém. Meu marido faleceu tem um tempo e tal. E eu toda noite sinto que ele vem para me procurar, se é que vocês entendem, durante a noite. Então ela não tinha coragem envergonhada de dizer o que acontecia. Mas aquelas dores tinham a ver com a ação deste marido sobre ela durante a noite. Num sexo forçado. Ok. Íncubos e súcubos, já ouviram sobre isso? Pois é, isso é real, isso acontece. Não foi o único caso com que eu me deparei, não. Já me deparei com pelo menos outros 3 nos trabalhos mediúnicos por aí. Então, assim, há constrangimentos físicos que são causados? Isso é verdade. Mas também os morais, muitos de natureza moral. E aí é que vem o leitmotiv, o porquê das obsessões. O mais comum é vingança, que nós estamos mais acostumados. Vingança do passado, porque você no passado. Mas não só, antipatias também. Olha o que eu dizia, às vezes no trabalho, uma pessoa antipatiza conosco, começa a nos perseguir, ou o contrário, nós antipatizamos. Como se diz na Bahia, o santo não bate com o dele, né? Meu santo não bateu com o céu, agora veja que santo do pau oco, né?
os santos não se batem e vocês é que brigam. Né? Mas me deixe. Então veja, o antipatias também pode. Como é seu nome, meu amigo? Fernando. Digamos que o Fernando desempenha um trabalho no centro importante, ajuda as pessoas. Aí alguns espíritos se antipatizam com ele porque, ele ajuda as pessoas, nos tira o domínio, eu vou também persegui-lo. É uma antipatia, ok? Às vezes por identidade de propósitos. São os parceiros nos vícios. Pessoas que se identificam, é a famosa juntar a fome com a vontade de comer. Alguém que bebe desmesuradamente, uma pessoa que é viciada em álcool, e eu digo assim desmesuradamente porque há pessoas que de fato fazem um uso moderado. Se me perguntarem assim, Pedro, você acha que o álcool faz bem? Para mim, não. Eu mesmo não faço uso de álcool, mas eu bebo refrigerante, então, né? Hoje bebo zero. Engraçado, eu tenho uma prima que está a fazer o curso de nutrição. E ela fez uma postagem esses dias no Instagram, assim, arrasando com refrigerante, né? Com refrigerante, e eu só de cá. Sabe aquela pessoa que não bebe álcool, não, come com farinha, né? Bebe como se fosse água. Aí eu disse, mas você falando de refrigerante, você toma tanta bebida alcoólica. Ele disse, primo, você me arrasou. Eu digo, mas não é para te arrasar, não, é para dizer o seguinte, ó. Às vezes, todo mundo tem, né? Como diz o Chico Buarque, reparando bem, todo mundo tem pereba. Marca de bexiga e vacina. Tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina é que não tem. Ou seja, o ser ideal que não existe. Todos nós temos as nossas mazelas e vamos administrar dentro das possibilidades. Então, a pessoa que faz uso do vinho, né? Ou do licor, seja lá do que for, mas que faz uso de forma moderada, por que nós vamos fazer juízo moral sobre as pessoas? Primeiro, quem somos nós para fazer juízo moral sobre quem quer que seja? Não é? Ninguém. O único ser, eu vou já terminar para dar um intervalo, o único ser que pisou nessa terra que eu acho que teria condição de fazer juízo moral sobre as pessoas chamava-se Jesus e não fez. O único juízo moral que eu lembro de Jesus fazer foi sobre os hipócritas. O que é o hipócrita? É aquele que finge que é uma coisa, mas que na verdade é outra. Esse é o hipócrita. As outras pessoas, aquelas que eram sinceras, que estavam realmente na luta da existência, eu não me lembro de Jesus repreender. A história da mulher adúltera. Jesus passou sabão fraterno nela. Minha filha, o que é isso? A sair com outro homem. Não tem vergonha, não? Jesus não fez isso, não. Jesus não fez isso com mais ninguém, só com os hipócritas. Raça de víboras. Não é? Hipócritas. Raça depravada. Pois é. Mas, com as pessoas sinceras, jamais. Então, quem somos nós para ficar fazendo juízo moral das outras pessoas? Né? Então, olha, cada um vai vivendo e administrando a sua vida dentro das suas possibilidades. Mas o fato é que há pessoas que abusam. E nós sabemos como o abuso do álcool é uma doença social e como ela estraga famílias. Não é verdade? Pronto. E não podemos fazer vistas grossas. Temos que falar a verdade. Claro, sempre respeitando cada um na sua experiência. Mas é preciso dizer a verdade. O quanto isso é doloroso, sim, e muito para muitas famílias. Então, veja. Nem à toa que dizer assim, por que um bêbado troca as pernas, cai, mas sempre chega em casa? Né? Os amiguinhos levam com todo cuidado. Vai perder o alambique? Não vai. Não pode perder o alambique ambulante. Identidade de propósito. Ou, às vezes, sem intenção de produzir o mal, como nos casos que eu disse aqui na estante. Pais em relação a filhos. Às vezes, marido e mulher em relação aos seus companheiros e companheiras. E por aí vai. Tranquilo? Bom, para terminar esta parte e irmos ao intervalo. Bezerra de Menezes diz o seguinte, lá no livro Dramas da Obsessão, que vamos tratar a partir da próxima parte. Nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades dessa categoria, ou de qualquer categoria, ele se refere especificamente ao caso que vou tratar, se a estas, olha, não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão, de qualquer natureza, nada mais é que duas forças simpáticas que se conjugam e se chocam numa permuta de afinidades. Só há obsessores porque há pessoas em condição de serem obsidiadas. Cesse a condição, cessar-se-á a obsessão. E podemos ir ao intervalo agora.
Amém.